Noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo ótimo. Então tá bom. Até que enfim, né? E aí, melhorou 100%? Estamos 100% nativa de volta. Então tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, Rafa, sobre o silêncio, né, dentro desse processo de autoconhecimento, da espiritualidade, né? A necessidade que muitas vezes a gente sente desse silêncio, né? E o que ele nos traz de clareza e orientação, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, quando a gente fala, né, sobre o silêncio, tem várias interpretações, mas o silêncio que a gente se refere é o silêncio da nossa própria mente. É um silêncio interno. E esse silêncio a gente busca, né, quando a gente olha para dentro de nós. E o que a gente vai encontrar nesse silêncio? Nós mesmos. E esse silêncio é que vai trazer à tona coisas nossas. Que coisas são essas? Nossas emoções, nossas crenças, nossas reflexões, nossas meditações. O ato de meditar é isso, né? É olhar para dentro, mas meditar naquilo que a gente é. Então, quando a gente chega nesse ponto de olhar esse silêncio, buscar esse silêncio, fazer acontecer, porque nós precisamos fazer acontecer. Nessa meditação, a gente vai encontrar a nossa essência, nós mesmos. Hoje em dia, né, no mundo que nós estamos vivendo, o ser humano se perdeu dele mesmo. Por quê? Estamos buscando muitas coisas fora de nós. Quando a gente fala fora de nós, é as coisas externas. É o trabalho, é a correria do dia a dia, é os estudos, é as pessoas, é tudo que envolve o nosso externo. Só que quando a gente fala que se perdeu, é para que a gente tenha um equilíbrio. Ao mesmo tempo que nós buscamos esse silêncio interno, nós aproveitaremos também o nosso externo de forma diferente, porque vamos nos conhecendo muito melhor. Então, muitas vezes a gente vê por aí, né, as pessoas falar que buscam a paz, que querem viver em paz, mas o foco está totalmente no externo, na correria do dia a dia, no trabalho, nessas informações caóticas que a gente recebe o tempo inteiro, e a gente fica preocupado com tudo isso. Uma hora o mundo vai acabar, noutra hora vai acontecer uma catástrofe não sei aonde, outra hora é guerra, outra hora é não sei o quê. E a gente fica preocupado com tudo isso externamente. E isso, por mais que parece que ressoa um paradigma, mas é uma distração. Né? Quando é algo externo, é uma distração para que a gente possa olhar para nós. Porque é aquilo que a gente fala, se você quer paz, primeiro você tem que encontrar a paz dentro de você. É essa paz dentro de você que vai fazer com que você viva num ambiente de paz. Então, tudo que você precisa é buscar esse caminho interno para você chegar nesse silêncio mental. Se é fácil, se é difícil, eu acho que vai daquilo que a gente acredita. Se você acredita que é difícil, vai ser custoso. Mas se você acredita que vai ser fácil, então vai ser fácil para aquele que acredita que é fácil. Agora, a gente tem que cuidar com essas distrações externas. E são todas, todas.
é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Por que existe tanta distração externa? Para que a gente, como ser humano, todos nós, não se resolva, não resolva os nossos problemas. Porque quando a gente está distraído no externo, a gente não busca as soluções e as curas que são internas. Então, a gente pode ver por aí quanta distração a gente tem aí fora. Né? É dívida para pagar, né? É trabalho que tem que fazer, é diversão, é prazer, é lazer. A gente não está dizendo que a gente não pode ter isso, a gente pode ter, mas com consciência que precisamos equilibrar o externo do interno. Né? Então, quando a gente está com todos esses problemas de dívida aí fora, esse caos aí fora, onde é que está muitas das vezes a solução? Dentro de nós. Quando a gente acha que o nosso silêncio interno, né, o nosso silêncio mental, aonde os nossos pensamentos que a gente fica buscando aí fora, né? Como é que eu vou pagar minha dívida? Ai, amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Ai, o meu filho não sei o quê. Ai, a escola. Ai, isso, aquilo. Claro que a gente tem essas preocupações, mas não é só isso. E a gente resolve esse ambiente externo, né, numa harmonia, quando a gente se encontra internamente com a nossa harmonia, com a nossa paz. E a gente vai encontrar isso quando nós buscarmos, né, e acharmos o nosso silêncio interno. Onde nós não ficamos preocupados com dívidas, não ficamos preocupados com o trabalho, não ficamos preocupados com as coisas externas. E por uma razão muito simples. Porque quando você encontra esse silêncio interno, né, que você acha a sua essência, ali está, né, a voz do Criador. Está a voz de Deus. E você ganha uma certeza de que tudo externamente está resolvido. Mesmo que esteja caótico, mesmo que esteja uma bagunça aqui fora que a gente perceba. Mas aqui dentro tem uma confiança, tem uma certeza que no devido tempo tudo se resolve quando nós se resolvemos aqui dentro. Então, quando a gente busca o silêncio, não é só fechar a boca, mas é fechar os pensamentos também para o externo. E buscar ficar com você mesmo internamente. Sem medo do que você vai encontrar. Porque para chegar no silêncio, para chegar na tua essência, você vai precisar resolver certas coisas. Emoções, situações mal resolvidas, traumas, bloqueios, crenças, paradigmas, dogmas, preconceito, tabu. E é aí que muitas vezes as pessoas inconscientemente não querem olhar para si mesmo, porque tem medo do que vai encontrar ali. E o próprio medo é uma distração, nesse sentido que a gente está falando, cria um bloqueio para que você não acesse a tua essência. Porque você, com medo, você está dizendo que você não quer ver, enxergar quem é você de verdade. E o silêncio, né, Rafa, é um ponto importante quando a gente realmente busca a nossa transformação, né? Porque ali, nesse silêncio, são nesses momentos de silêncio consciente que a gente enxerga melhor, que a gente observa melhor, que a gente contempla melhor as nossas sombras, as nossas luzes, né? Tudo que a gente carrega. E isso é fundamental na nossa real transformação dentro de tudo que a gente busca. O silêncio é essencial, mas ele precisa também ser consciente. Porque é aquilo que a gente já falou, né?
o silêncio inconsciente ele vai trazer muita dor. Porque você vai silenciar, mas você não estando consciente, você traz aquilo de uma forma diferente, você não tem clareza, você não tem abertura, você não tem expansão e nem entendimento para assimilar tudo aquilo. Então a gente precisa desse silêncio consciente para a gente se analisar, a gente se analisar e perceber o que está bom, o que precisa melhorar, e são situações fundamentais dentro desse momento para haver essa transformação que a gente precisa. É inevitável, né, Rafa? São coisas que a gente precisa olhar da gente mesmo. São situações que é aquilo que a gente sempre fala, né? Nem sempre são coisas agradáveis, mas te coloca também num ponto de você dialogar com você mesmo. Você quer mudar, você pode mudar, isso tá bom, isso não tá. Então gera um diálogo interno com você mesmo, onde você encontra as possibilidades e as chances de mudança dentro disso, a oportunidade de mudança. E não é com o outro, é com você mesmo. É quando você se coloca diante de você mesmo e faz todos os questionamentos necessários. Esse é um momento muito importante de transformação. Primeiramente, né, é um querer. A gente sempre vai falar, é um querer. Quando a gente quer alguma coisa, a gente se permite a algo. Então, a gente querer buscar o nosso silêncio, vamos trazer assim, para buscar o que a gente precisa melhorar. E quando a gente quer, né, e busca esse silêncio, Deus fala com a gente. As pessoas ficam aí, aonde que eu busco Deus? Deus está dentro de você, no teu silêncio. E Deus vai te encaminhar o que você precisa fazer, aonde você precisa ir, o que você precisa mudar. Vai vir para você. A nossa consciência é o nosso alerta. Porque pode ver, quando a gente faz algo que parece que não foi legal, a nossa consciência fica, né, martelando aquilo, até que aquilo seja resolvido dentro da gente. E assim é com tudo. Mas também Deus, né, ele respeita a vontade do ser humano. É isso uma outra coisa que o ser humano precisa aprender. Deus respeita a vontade do ser humano. Não quer mexer? Não mexe. Mas tem consequências. Tem consequências, porque nós não podemos ficar paralisados. Nós não podemos parar no tempo de resolver as nossas coisas, ou iniciar as nossas resoluções. Ah, eu preciso perdoar alguém. Ah, mas vou deixar lá para o ano que vem. Né? Beleza, Deus vai falar, ok, mas e as consequências disso? Vai ter consequências. Porque nós somos o que nós somos. Se você tem mágoa dentro de você, essa energia negativa, pesada, densa, vai atrapalhar a sua vida. Até que ela seja transformada, transmutada. É o que a gente sempre fala. Transmutar a mágoa em perdão. Numa energia mais leve, mais suave, mais gostosa. Isso faz com que a tua vida flua melhor. Né? Flua em harmonia. Então, nós como seres humanos precisamos entender isso. Deus vai respeitar a nossa vontade. Por isso que é assim, o querer é uma permissão para que Deus também haja de certa maneira na nossa vida. Né? E aonde é que Deus fala com a gente? De novo, é nesse silêncio. É quando você olha para você. E aí, né, é aquele diálogo que a gente falou, né, que é com a gente mesmo, mas também é um diálogo com Deus. É um diálogo com o Criador. E é essa energia que vai impulsionar as pessoas
a resolver os problemas. Por quê? Porque Deus não quer o sofrimento da gente. Em muitos momentos, né, Rafa, a gente questiona e muitas vezes a resposta vem dele, né? Não vem de nós mesmos. E esse silêncio faz parte de algo muito importante da nossa própria cura, da nossa autocura. E assim, e quando a gente cura a nossa mente, de alguma forma a gente floresce. Floresce de uma maneira maravilhosa e a gente tem entendimentos genuínos dentro de tudo isso. A gente percebe o quão é importante esse silêncio e o quão é importante a gente estar consciente dentro desse silêncio. Não é aleatório, é consciência mesmo. É você se olhar com verdade e você se questionar e ouvir, aprender a ouvir. Porque, de alguma forma, ele traz a resposta. É com a nossa intuição, às vezes, aflorando. A gente trazendo coisa para a nossa consciência e florescendo dentro disso, né, Rafa? Quando nós falamos de consciência, né? O que é consciência? A gente estar consciente das coisas. Então, qual é o nível de consciência de uma pessoa? Tem vários níveis. Tem pessoas que são conscientes do seu próprio corpo, acha que é só matéria, morreu aqui, acabou. Tem gente que é consciente mais expandida, já conhece o plano espiritual, já conhece mais coisas. Então, quanto mais coisas nós conhecemos, mais consciente nós ficamos, mais expansão de consciência nós temos. Né? Então, quando a gente fala assim, de você se conhecer, né, ter consciência de quem é você, e é em vários âmbitos, né? É conhecer suas emoções, é conhecer seus pensamentos, é conhecer o que você sente. Então, é saber isso e aí ir além, né? Ir lá na sua essência. É você buscar o teu silêncio, é você saber que você é um espírito, é saber que Deus está dentro de você e Ele fala com você a todo momento, mas muitas vezes a gente não escuta, né? Deus fala com a gente o tempo todo, nós que não escutamos. Por isso que a gente precisa silenciar. Mas é estar consciente dessas coisas. E aí a gente tomar certas decisões conscientes. Eu vou dar um exemplo assim. Né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que bebe. Se ela é consciente que ela não pode beber, né? Que aquilo, ela já está num estágio viciante daquilo, que qualquer golinho, até o cheiro, para ele já causa um transtorno na vida dele. Se ele é consciente disso, ele não pode ir num boteco, por exemplo. Então, a decisão dele é, eu não vou lá porque eu não consigo resistir. Né? No momento ele não consegue resistir. Então, ele é consciente disso, ele não pode ir lá. É isso que é ser consciente, é você se conhecer e aceitar quem você é, dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos, né? Dentro das suas atitudes, dentro da sua vida, você ter esse controle, né? Ter essa consciência. A gente falou disso. Poxa, se eu não posso beber, por que eu vou no boteco? Onde está cheio de incentivo para beber. Né? Mas a gente traz para algo mais profundo, que é o quê? As nossas energias. Então, o que é que você pensa? O que é que você sente? Você está vibrando? Você está emanando? Você sabe? Você se conhece nesse ponto? Quais as suas emoções? Quais momentos você fica com raiva? Quais momentos você tem uma inveja? Quais momentos você tem um ciúme? Né? Você tem essa consciência? Eu sei, eu tenho. Como que eu resolvo isso? Se conhecendo, transformando, para buscar o seu silêncio. Perdão. É no seu silêncio que você vai transformar isso, porque Deus vai te ajudar ali.
Como é que você cura um ciúme? Como é que você se cura de uma inveja? Deus vai colocar no teu coração muito forte. Aqui fora, né, nós temos técnicas, conselhos aos montes. E isso é muito bom, porque isso vem de Deus também, né? Mas a nossa cura é profunda. Ela não pode ser superficial. Então, às vezes, as pessoas falam, eu não tenho ciúme. Mas lá no profundo do seu íntimo tem. E não tem problema nenhum, porque nós somos seres em evolução. Mas o problema é isso, é dizer que não tem, é esconder, é reprimir Negar, né, essa Rafa? emoção. Oi? É negar, né? Exatamente. E aí, guarda isso até que chega um ponto que aquilo vai manifestar, vai explodir na cara, né? Falei, nossa, eu achei que não tinha ciúme, mas eu tenho. E aí é aquele sofrimento todo. Por quê? Porque reprimiu, porque escondeu, porque negou, né? E aí achou que estava tudo bem. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é a gente buscar, né, o tempo todo isso. E quanto mais profundo a gente cava, né, mais é a chance da gente realmente transformar. Porque é aquilo que nós falamos, que muitas coisas têm explicação, mas a parte do entendimento é um sentir. Né? Muitas das vezes é só sentindo na pele para entender umas certas explicações. E no âmbito, muitas das vezes, espirituais, é isso, a gente precisa sentir, né? Então é aquilo que a gente fala, você perdoou? A pessoa fala, não, eu perdoei. Mas é da boca para fora ou realmente perdoou? Como é que isso funciona? É sentindo. Né? Porque se ela não perdoou, ela vai ter problema, vai ter sofrimento, e isso é para a vida dela. Ou seja, ela está se negando, ela está enganando a si mesmo. Porque quando a gente sente que perdoa alguém, aquilo internamente, dentro do nosso coração, faz uma grande revolução. Você sente é uma leveza diferente, é um bem-estar inexplicável. Que é isso que a gente fala, a gente tenta explicar certas coisas espirituais, mas muitas vezes é só sentindo. Porque nós precisamos estar preparados para sentir aquilo. É vivenciar, né, Rafa? É algo que precisa ser vivenciado. Porque a gente não explica. Tem coisas que não. Por mais que a gente tente, não se encontra explicação. Mas quem sente, quem vivencia, compreende exatamente como funciona. E isso que é engraçado, né? Porque se duas pessoas sentiram a mesma coisa, não precisa explicar nada, só basta a gente mencionar. Eu sei o que isso significa. Então, por isso que a gente traz aqui, aprender a sentir as coisas, aprender a sentir as energias. E como é que a gente faz isso? Prestando atenção em nós, olhando para nós. Esquecer um pouco o externo aqui, né? É aquela lei do equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre o nosso interno e externo. Mas, se aí fora, no nosso externo, está um caos, é porque o caos está aqui dentro primeiro. Esse que é o detalhe. Então, nós criamos o nosso ambiente externo. Né? Uma pessoa cria o ambiente dela sozinha, várias pessoas, um planeta inteiro. Então, quando o planeta está nesse caos que a gente está vendo, cada um de nós somos responsáveis do que estamos emanando. Qual é a energia que a gente está emanando? Então nós temos que ter essa consciência. E quando a gente fala assim, de olhar para dentro e buscar esse silêncio, se for com verdade, né, se for com seriedade, e realmente a pessoa querer enxergar, porque a energia, né, Deus percebe as coisas, Deus nos conhece. E Ele não vai dar as coisas à toa para gente. Então, se Ele vê verdade naquele silêncio, naquela busca, Ele vai revelar as coisas. Pode ter certeza. Certeza. As coisas são reveladas para a gente quando a gente quer verdade nas coisas. Quando a gente busca no profundo, não é só da boca para fora. Tanto é que a gente fala, né? Vai fazer uma oração para alguém, vai fazer uma prece, faz de coração. Por quê? Porque se for da boca para fora, são palavras vazias.
Mas quando vem do coração, até um silêncio vira uma prece. Até o silêncio vira uma oração. E muitas vezes é mais poderosa do que verbalizar alguma coisa. Por quê? Porque veio do coração. É entender, né, Rafa, a lealdade que a gente tem com a gente mesmo. E se a gente consegue isso com a gente mesmo, tudo fica mais fácil. E tudo começa em nós, né? Tudo é dentro, é de dentro para fora. Primeiro comigo e depois eu externo isso. É fundamental. É você ter essa integridade com você mesmo. É aquela história, né? Que eu seja a mudança que eu quero para o mundo. E falando de mundo, né, essa busca interna, ela precisa ser verdadeira e urgente. Nós, seres humanos, precisamos dessa busca interna urgente, porque as coisas estão mudando. A gente está falando isso várias vezes. Está muito claro, as coisas estão mudando. O mundo está ficando diferente. Se as pessoas não perceberam ainda que o negócio está um triz, né? Sabe, de entrar em colapso o negócio, as pessoas estão dormindo num sono muito pesado. Porque a coisa tá dando os sinais estão aí para a gente enxergar. É cada fagulha que a gente está vendo, né, que a gente vai entrar num período de novo caótico novamente. Eu acho que a primeira, né, primeira pandemia que a gente teve aí não foi suficiente para acordar as pessoas. Né? Já se passaram quanto tempo? 5, 6 anos já. Né? E agora? O pessoal não acordou ainda? Então a gente está começando a enxergar sinais de novo e muita gente falando disso e tal. Então a gente tem que começar a ficar de orelha em pé, prestar atenção nessas coisas. Então essa busca interna é urgente. E aquela situação, né, Rafa? A gente se ouve muito falar em Apocalipse. E dentro disso, as pessoas acreditam que o Apocalipse vai ser uma explosão, uma coisa, uma bomba, isso, aquilo, e vai acabar com tudo, do dia para a noite. O entendimento é que se a gente buscar, vai ter o entendimento. O Apocalipse nada mais é do que as revelações. É o que está sendo revelado e nem assim as pessoas conseguem perceber o que está acontecendo. Está tudo assim muito às claras, né? As revelações estão aí. O quanto eu estou consciente disso? O quanto eu silencio dentro disso para observar não só o meu interno, mas também observar o que está acontecendo no meu externo. O quanto eu consigo ter expansão de consciência dentro disso tudo. Qual a visão? Não é uma visão limitada, não. É uma visão com expansão de consciência. É perceber não só o nosso interno, mas ter a capacidade de perceber tudo ao nosso redor. É observar, é contemplar as coisas com mais clareza e mais nitidez. E perceber gradativamente o que está envolvendo tudo isso. É a gente estar consciente para dentro e conseguir perceber o externo também. De toda essa realidade que a gente está vivendo hoje. Nós passamos por momentos caóticos ultimamente, mas o porquê disso? Né? Existe um significado isso, igual você falou, né? As previsões aí, as revelações, elas estão aí, os sinais, tal, né? E por que a gente passa isso? Isso nada mais é para dar uma chacoalhada no ser humano para ver se acorda, para ver se desperta. Passamos por
né? Uma questão planetária, que foi essa pandemia. Né? Agora tem momentos isolados, questão do Rio Grande do Sul, aquela enchente lá, mas parece que o pessoal já deu uma esquecida também. Mas não é para lembrar da catástrofe, é para lembrar da mudança que nós precisamos fazer. A gente já falou aqui, a gente traz isso. Nós estamos num momento em que o nosso mundo, a nossa vida, passa por uma transição. Que transição é essa? Nós precisamos praticar mais o amor. Essa transição, se a gente pegar a história, é simples de a gente perceber. Se pega a história para trás, é um monte de guerra, conflito, interesses mesquinhos, ganância, crueldade. Esse período acabou, agora é a prática do amor. Então, nós estamos vivendo nessa transição. Daqui para frente, nós vamos ter que pôr em prática, né, esse amor fraterno com o próximo, essa fraternidade. Né? Se a gente parar para analisar, é isso que nós temos que fazer, ter em mente. Né? Esse mundo fraterno que nós queremos tem que começar ontem. Então, praticar o amor. Né? Cada um faz do seu jeito, cada um busca o começo que quiser, mas é a prática que a gente fica bom. É aquele negócio que as pessoas têm na mente, que a gente nasce com as coisas, não é real, não é verdade. A gente aprende. A gente aprende a amar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a ter os nossos talentos. Ah, mas tem gente que nasce com talento. Aí a gente vai entrar de novo em reencarnação, vidas passadas, aprendeu em uma outra época. E trouxe, a gente traz os conhecimentos. Assim como a gente traz os nossos traumas, né, as nossas coisas para resolver, a gente traz nossos talentos também. Então, de hoje, nesse momento que estamos vivendo, né, o amor e a fraternidade é em primeiro lugar. E é isso que nós vamos começar a enxergar daqui para frente. Né? Lá na pandemia foi um saculejo para as pessoas começar a entender isso já. Quem não for fraterno, né, quem não praticar o amor mais com mais intensidade, vai começar a sofrer. Né? E o sofrimento, ele tende a intensificar também. Por quê? Ah, mas a gente vai passar por mais um período de caos? Sim, por uma simples razão. O ser humano não se transformou. Ou seja, está emanando as mesmas energias que emanou quando ocorreu a nossa pandemia. Mas agora vai ser o quê? Ninguém sabe, mas sabe que vai ter, porque as energias estão aí de novo. E é aquela história, existe lá, né, um apocalipse ou uma profecia. Ah, em tal período. Por que é em tal período? Ah, de tal ano a tal ano. Por que isso? Porque isso pode ou não acontecer. Ah, mas como assim? Se está lá profetizado que vai acontecer. Sim, está profetizado que vai acontecer. Mas pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Isso depende do quê? De nós. De nós, seres humanos, transformar o nosso interior e ajudar que esse caos não aconteça. Né? Ajudar com que essa situação que foi revelada, que foi profetizada, não se concretize. Porque nós temos esse poder de mudança. É igual nós estamos falando. As mesmas energias lá da pandemia estão agora de novo. Por quê? Porque ninguém mudou nada. É ganância, é um egoísmo tremendo, né? É uma inveja, é violência, é guerra. De lá para cá, as guerras se intensificaram. Ou seja, que tipo de energia o ser humano está emanando? Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas eu não emano energia para a guerra. Não, você tem conflito com alguém? Se você tem conflito com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, conflito que você emana uma energia pesada, de raiva, de ódio no momento, você está colaborando para catástrofes gigantescas, de guerra. São Eu já vi. Oi? São energias, né? Exato. Parece chocante, mas eu já vi muita mãe, né? Quando eu era tinha os amigos, você ia na casa dos amigos lá, você aprontava, tal. Muita mãe fala assim: ai, que ódio desse piá.
Mas você sentia aquela energia, sabe? Aquele momento, aquela mãe emanou ódio para o próprio filho. Só que esse ódio não foi só no filho, foi para o filho, voltou para ela e alimentou o planeta em ódio. Semelhante atrai semelhante, semelhante, tudo essa energia ressoa uma com a outra, se conecta uma com a outra. Então, o ódio de uma mãe que se conectou com o filho garanto que teve ódio da mãe também, só não falou nada. Foi uma troca ali horrível, pesada, densa, que se conectou com a mãe lá do Japão, a mãe lá da China. Ou você acha que a energia vai para onde? A nossa energia, o amor que você sente agora, ou a raiva que você sente agora, contorna todo o planeta. Vai buscando conexões com quem sente a mesma coisa. Então, se você tem um conflito interno dentro da sua casa, você está alimentando o conflito interno lá de um país. É energia. Então, olha a responsabilidade que nós, como seres humanos, estamos vivendo nesse momento. E a responsabilidade é tão grande porque a gente está vendo aí quanta informação sobre a espiritualidade está tendo. É nas redes sociais, é em livros, é muita coisa para ver se acordam, para ver se as pessoas despertam para o que estão emanando, para que estão alimentando. Então veja que a nossa responsabilidade não é só com nós mesmos, é com todos. Por isso que foi trazido, ama o próximo como a ti mesmo, ama todo mundo. Isso é ser fraterno, é ajudar um ao outro. Ah, mas como que eu vou ajudar? Cada um na sua. O que você tem de bom para oferecer para o outro? É um olhar, é um abraço, é coisas materiais, não tem problema. Coisas materiais são muito úteis para nós vivenciarmos uma experiência física. Nós não estamos falando disso. Quando a gente fala de questões materiais, as pessoas estão apegadas. É ganância demais. E isso traz desequilíbrio. Nada contra quem ganha bem, mas quem ganha bastante ou quem ganha pouco. Acho que cada um merece o que merece, mas cadê a fraternidade? Aonde a gente vê gente com fartura se desperdiçando e na outra extremidade uma pobreza, uma miséria que falta. Cadê a fraternidade aí? Se a pessoa ganha porque merece, ok, mas e a fraternidade? E o amor ao próximo fica onde? Mas esse amor ao próximo, essa fraternidade, vai muito além do que um prato de comida. Cadê o acolhimento um com o outro? A gente conversa bastante. Hoje as pessoas não se olham nos olhos para conversar. As pessoas não dão atenção numa conversa. Isso também é ser fraterno. Hoje isso dá trabalho, né, Rafa? A gente percebe que isso virou uma questão de trabalho para as pessoas. De ter que se perceber, ter que se olhar, ter que se conectar, né? E aquela questão que a gente fala, criança hoje que brinca, que pula, que corre, que faz arte, é uma criança difícil. Então, assim, a gente perdeu a essência. Essa é a realidade. Quando você olha, as pessoas estão com um olhar frio. Porque não tem conexão. Perdeu-se o olhar, o sentir, né? O perceber a alma do outro, de sentir realmente o que é isso. E você vê a frieza em todo o movimento hoje. E a gente entender que isso está deixando tudo muito mecânico. Aí se fala de robotizar as coisas, mas a gente já está vivendo isso. As pessoas já estão se colocando nessa robotização.
Essa é a realidade. É triste? É. Mas é o que a gente está vendo hoje, o caos que a gente está vendo. E se cria mais disso porque é importante ter pessoas assim. Porque tudo funciona melhor para um sistema. Só que o despertar para isso traz uma nova consciência também. Quando a gente consegue perceber tudo isso que está acontecendo. Mas o quanto eu consigo ver, o quanto eu consigo sentir de tudo isso. O ser humano, nós, né, ser humano, temos a memória muito curta, mas vale a pena relembrar. Vamos voltar a esse período pandêmico. Quanto sofrimento isso causou? Né? Quanto sofrimento isso causou, mas também quanto aproximou as pessoas, e por várias razões e por vários motivos. Né? Tem gente que amou, né, porque pôde ficar com a família em casa, tem gente que odiou porque entrou em conflitos, as sombras reprimidas apareceram nesse momento, né? Por quê? Porque não se olharam, não buscaram se conhecer, não se prepararam. Só que passou esse período e parece que a gente já esqueceu. Então, o universo, na sua sabedoria, Deus na sua sabedoria, como é que vai despertar as pessoas? É do jeito que cada um gosta. Se tem pessoas que gostam que dê uma chacoalhada, então é na chacoalhada. É no caos, então é no caos. É na dor, então é na dor. Ou é no amor? Então é no amor. Deus, né? Ele respeita as nossas escolhas. Só que Deus é sábio no que ele faz e tudo está no seu controle. Então, né, se a gente vai entrar numa linha de sofrimento de novo, como as pessoas estão falando por aí, de volta, como falaram lá atrás e ninguém deu bola, né? Mas é para a gente se desesperar? Não. Muito pelo contrário, é para nós se preparar. Então vamos se preparar para o que der e vier. É aquela história. Você está preparado para o que der e vier? É isso. Então vamos se preparar. Todo mundo fala, né? Todo mundo não, mas bastante gente falando. Olha para você, se conhece, se prepara, resolve suas sombras que você não vai sofrer. Então, nesse período, o que era para as pessoas entenderem muitas das coisas? Né? Para se aproximar, para sentir mais amor ao próximo, né? Para ser mais fraternos, para ser mais gentil, para ser mais acolhedor. Teve gente que surtou, beleza. Isso, né, deveria de ser um alerta para dizer, ó, poxa vida, eu preciso me resolver. Eu preciso buscar cura para mim. E a cura é profunda, é transformação. Então era para nós se prepararmos para uma próxima. E se a gente levasse a sério e se transformasse de verdade, não existiria uma próxima. Porque nós se transformaria e transformaria toda essa energia que vai vir aí. Né? Ou seja, quando a gente fala de, né, nesse período caótico, o que é? É a sombra das pessoas eclodindo num só momento. E pode ser planetário, pode ser dentro de uma cidade. Todos nós colaboramos com isso. A gente fala aqui, mas a gente também tem sombras para resolver. Só que é isso que a gente está trazendo. Nós estamos resolvendo, a gente quer resolver. E por isso Deus permite que a gente esteja aqui passando um conhecimento que é de Deus, que é dele, porque vem dele, para que as pessoas também despertem. A gente gosta de falar, a gente não é perfeito, mas a gente conquistou o direito de poder passar um conhecimento, porque queremos melhorar. E é isso que as pessoas têm que entender. É um querer. Deus vai dar aquilo que as pessoas querem. Agora, se quer caos... Ah, mas eu não quero o caos. Não quer o caos? Você está reprimindo suas emoções? Você está reprimindo sua energia? Seu sentimento? Estou. Então você quer caos. Indiretamente você quer o caos. Por quê? Porque a consequência de você reprimir uma energia, emanar uma energia pesada, densa, não transformar ela em amor e fraternidade, é o caos que está aí para ver se
acorda, desperta. Então a gente vai passar por períodos turbulentos, como eles estão dizendo aí, não sei, talvez sim, talvez não, mas se passar, vamos estar preparados? Poxa, é tão bom você estar preparado para qualquer coisa. Aonde, né, o amor e a fraternidade é o caminho, é a orientação. É tão óbvio isso. Faltou, naquele período lá atrás, faltou isso. Então estamos de novo aqui, ó. De novo. Aí as pessoas podem pensar assim, poxa vida, mas o troço não vai endireitar? Claro que endireita, mas vai endireitar quando nós se transformarmos internamente, e aí a gente conquista o direito de agarrar algo maior. Então você acha que não tem, você acha que Deus não tem solução para as nossas mazelas? Ele tem, a hora que ele quiser. Só que nós temos que merecer isso. Nós temos que merecer isso. Como é que Deus vai né, clarear a mente de alguém para desenvolver uma nova tecnologia, um novo remédio, uma cura milagrosa? E como é que Deus vai dar essa energia se as pessoas vão pegar essa energia e usar para fazer o mal? As pessoas têm que parar para refletir nisso. A humanidade está tão no automático, está tão perdida nas coisas, que elas não entendem isso. Tem solução para tudo, mas precisamos merecer. Para quê? Para que quando vem a solução, a gente não faça besteira de novo. De novo. É simples a gente entender isso, né? Ó, com a nossa civilização, com a nossa evolução, ficou muita gente e tal, veio o carro, veio o avião. Isso é tecnologia vindo de onde? De Deus. Deus falou, ó, vamos dar carro e avião para as pessoas. Para quê? Para a gente se locomover melhor, mais rápido, né? Para a gente conhecer país, viajar, isso e aquilo. Fazer o bem. O que usaram? Soltar bomba, guerrear, que é um instrumento, é uma arma poderosíssima. Então, como é que a gente vai ganhar algo que vai resolver muitos dos nossos problemas aqui, se as pessoas vão usar para fazer algo pernicioso para os outros? Destrutivo, né? Destrutivo. Mas daí as pessoas podem falar assim, mas eu não faço parte disso. Aí volta o que a gente falou lá atrás. Faz sim, porque a gente alimenta uma energia que fica tão pesada, né? O ambiente psíquico da Terra, que as pessoas não conseguem buscar algo mais elevado. Então todos nós somos culpados, ou melhor, culpados não, responsáveis por isso. Mas é fulano que faz a guerra. Sim, mas ele já tem a intenção de fazer? Tem. Mas nós alimentamos isso quando guerreamos na nossa casa. Quando guerreamos no trânsito. Quando guerreamos na escola. Quando guerreamos aqui dentro com nós mesmos. Nossos conflitos internos que não resolvemos. Estamos ajudando a esse caos, essas atrocidades lá. Então todos nós somos responsáveis por aquilo que emanamos. Como as pessoas não se interessam pelo conhecimento, da espiritualidade verdadeira, a gente traz aqui, mas esse planeta, como a gente tem o conhecimento de reencarnação, de várias vidas, tem gente que não acredita, mas esse planeta amanhã vai ser nosso. Ou seja, nós estamos preparando ele para amanhã a gente vir para cá de novo. Daqui a 100, 200, 300 anos, não importa. Como é que você quer que esse planeta fique? Quando as pessoas falam assim, as próximas gerações, somos nós mesmos que voltamos para cá. E aí, como é que você quer deixar a sua casa, casa, planeta, para amanhã você voltar para cá? Você quer ter natureza, você quer ter água boa para beber. É você que está plantando o que você vai colher amanhã. E quando eu falo você, somos todos nós. Por isso que a gente sempre gosta de trazer aqui. Vamos olhar para dentro e melhorar o que a gente puder. Porque as coisas estão ficando mais intensas. E a gente poder se preparar para o que vem,
E mais que isso, quando a gente emana uma energia boa, de amor, de alegria, de felicidade, ela também ressoa aos quatro cantos do mundo. Pode ter certeza. Essa energia ela vai buscar conexões com outras pessoas. Ela vai buscar conexões com outras alegrias, com outras felicidades. E quando a gente faz isso, é uma energia tão forte, tão poderosa, que ela, no caminho dessas conexões, ela vai batendo em quem está triste, em quem está pessimista, em quem está desanimado da vida. E essa energia vai dando um alento no coração de cada um, vai aquecendo o coraçãozinho de cada um que está nesse momento terrível. Porque falta conhecimento, porque falta interesse, porque desistiu da vida, né? Porque desistiu do mundo. Mas a tua alegria pode chegar até ele. Né? O quão bom é você pegar alguém, né, ajudar de coração aberto e você ver uma alegria. Aquilo é muito prazeroso. Aquilo não tem dinheiro que pague. Isso é ser fraterno. Né? Isso é ajudar incondicionalmente. Nós temos que parar de ser mesquinho e ajudar as pessoas e esperar no mínimo gratidão. A gente não precisa disso. A gente tem que acertar as contas com Deus. Quando você ajuda o próximo, espere gratidão de Deus, porque esse sabe ser grato. Em qualquer momento. Mas também não espere gratidão do jeito que você quer. É do melhor jeito. Muitas vezes as pessoas esperam uma gratidão, uma recompensa, né? Mas quer uma recompensa material, quer alguma coisa material. E muitas vezes Deus é tão sutil na recompensa, é tão sutil na gratidão que as pessoas nem percebem. É uma alegria, é uma paz, é um momento de paz. A pessoa nem sabe o que é isso, né? Aí Deus fala assim, poxa, vou ser grato com ele, vou dar um momento de paz para ele, para ver se aprende a ter paz e busca a paz no seu interior. Então, é uma coisa que nós sempre gostamos de falar, né? A matemática de Deus é diferente da nossa. A dele nem se compara. Mas é dele, é a dele que funciona. A nossa só traz sofrimento, porque nós somos cegos, surdos e mudos para a nossa vida. A gente se perde em coisas materiais, a gente se perde em situações que não faz sentido nenhum. A gente é tão mesquinho, tão egoísta. Só que essa energia vai ser cobrada ali na frente. E o que vai estar para vir? Eu não sei, sinceramente a gente não sabe. Eu pelo menos não sei, mas as pessoas estão falando que a terceira, né, é financeira. Aí eu quero ver egoísta, mesquinharia, como é que vai fazer? Ganancioso. E ganancioso não é aquele que tem bastante, não. A gente é ganancioso com pouco também. Mesquinho, né? Miserável. Toda essa energia está a ponto de eclodir ali na frente. E aí as consequências dela vai... Né? Por que vai eclodir lá na frente? Para ver se nós, como seres humanos, se enxergamos. Nós estamos num momento, né, crucial e ao mesmo tempo, né, maravilhoso. Por que crucial? Né? Porque nós vamos passar por desafios muito fortes. Essa é a verdade. De qualquer maneira, nós vamos passar por desafios fortes. Mas tão maravilhosos que nunca se viu tanto aprendizado para quem quer. É muito conhecimento. É estar consciente, né, Rafa, de tudo. E o autoconhecimento, a espiritualidade traz isso para a gente. Deixar a gente em paz dentro do caos. Porque a gente já entendeu. A gente percebe o movimento e a situação de tudo que está para vir, independente sendo bom ou não. A gente já entendeu qual... E dentro disso tudo a gente
tem as possibilidades de como a gente encarar cada situação. E o despertar para a gente vem para isso, né? Para a gente ter esse entendimento. E a gente não entrar no caos com a mesma velocidade que ela se apresenta para a gente. Na mesma situação, se envolver na mesma energia. É a gente saber olhar, compreender, aceitar e se perceber dentro daquilo e o que eu posso tirar de aprendizado, de ensinamento, de crescimento, de evolução dentro de tudo isso. No que eu posso ajudar, no que eu posso ser útil dentro dessa situação. Então, assim, a gente tem infinitas possibilidades, que é aquilo que a gente costuma dizer, né? Que o autoconhecimento traz para a gente. A gente se observar e a gente olhar para tudo isso e dentro dessas mazelas a gente tirar muita coisa boa e evoluir com isso, a gente crescer com isso, a gente melhorar como ser humano, a gente trazer um pouco mais de Deus para tudo isso que se apresenta e transformar. E o que é essa transformação? A gente trazer um olhar de graça, sabe, a alegria de estar no momento que não é de estar alegre, mas a gente se sentir assim, porque a gente sabe aonde está essa energia, a energia que a gente precisa e o que tudo isso transforma em nós. Tudo isso apresenta algo diferente e soluções, realidades que a gente precisa ver, precisa aceitar e, ao mesmo tempo, transformar tudo. E a consciência traz isso, transformação dentro daquilo que se apresenta. Não é sofrimento, é mudança. É mudança no nosso comportamento, é mudança na nossa mentalidade, é mudança nas nossas ações. É de como a gente reage a cada acontecimento. E a gente saber de onde vem essa segurança. É a gente estar alicerçado nisso. A gente sabe que a gente precisa evoluir. E a gente sabe quem segura nossa mão o tempo inteiro. É a gente conseguir viver dentro do caos, mas a gente viver firme, a gente viver seguro. Porque é o que tudo isso nos traz, a segurança de algo maior. Não é nada superficial, é algo mais profundo. Então, a gente aprende a conviver, a gente aprende a crescer, a evoluir dentro desses momentos de crises que o mundo se apresenta para a gente. E a gente conseguir tirar o melhor disso tudo. Tem gente que fala, mas como tirar o melhor de certa situação? A gente pode. Porque Deus dá possibilidades para a gente fazer isso. E são infinitas possibilidades. Quando a gente está realmente transformado, a gente consegue ter uma visão diferente e a gente acredita nisso. E isso faz uma diferença enorme. É de como a gente enxerga a vida, as transformações e até mesmo o caos deixa de ser do tamanho e da proporção que é. Ele perde a força. Quando a gente aprende a olhar com um olhar genuíno para tudo isso, a gente transforma. E a transformação vem
dessa energia que ele nos proporciona. Quando a gente está preparado para enxergar, quando a gente está preparado, que é aquilo, né? Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então tudo se apresenta, é como eu vou enxergar, é de como eu vou assimilar tudo isso. Estou preparado para isso ou eu vou entrar em colapso também? É a gente se perceber dentro disso tudo. E é fundamental, e quando a gente fala do silêncio, a gente fazer essa preparação, é a gente ter consciência disso tudo. A gente entende o porquê tão importante esse silêncio consciente para a nossa vida. De quem eu sou, de como eu reajo, de quais as minhas atitudes diante disso. Como eu me preparo. Sou eu, primeiro eu, o entendimento comigo mesmo. Se eu tenho esse entendimento comigo, eu vou conseguir ir de encontro com esse caos e ter outras percepções e ter uma outra realidade. Porque o que eu precisava transformar em mim, eu posso transformar fora também. Então, meu olhar muda, o meu sentir muda. Eu percebo, eu sinto a energia de tudo isso que chega. E como eu vou reagir, isso é muito importante. Porque quando a gente não pratica esse silêncio, quando a gente não se conhece, tudo que vem de fora nos amedronta e nos traz o desespero, o caos. E isso toma conta. E quanto mais isso cresce, maior vai ficando. E quando eu tenho esse entendimento interno, eu consigo transformar isso fora também. Então isso é muito importante. Eu conseguir encarar isso com clareza. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu percebo, tanto interno como externamente, faz toda a diferença. É de como eu sou diante de uma situação e como eu vou reagir a isso. Imagine que você está dirigindo numa estrada e para num sinaleiro. E ali tem um menino, um jovem, um rapaz, um adulto, um idoso, não importa, está ali pedindo. Você não é obrigado a dar uma esmola para ele, mas a energia que você emana para ele é crucial para você e para ele que está ali. Porque se você emana uma energia negativa, né, você vai só alimentar mais do que ele já tem. E vai alimentar os outros também. Então, se você fala que aquele adolescente que está pedindo é um vagabundo, é um marginal, só de pensar nisso, você está emanando essa energia para ele. E essa energia vai ressoar para ele e para todos os outros mundo afora. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade com as nossas energias. Nós temos que começar a refletir muito sobre isso. Já deveríamos estar refletindo bastante, mas o momento é propício para que as pessoas entendam. As mudanças são internas. E aí o externo acontece. Então, se você está nesse sinaleiro e tem um jovem, um adulto, um velho, não quer dar esmola? Não dê. Você não é obrigado. E isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas a energia que você emana vai fazer toda a diferença. Para ele ou para você. Então, se a gente está pregando aqui o amor e a fraternidade, não custa você passar no sinaleiro
e pelo menos emanar um pensamento bom, emanar uma energia boa, né? Que essa pessoa encontre o caminho, emana uma luz para ela, para que Deus toque o coração dela. Isso também é ser fraterno. Mas o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: olha a responsabilidade do que nós, como seres humanos, emanamos de energia. Isso serve para tudo. Para tudo. As pessoas não entenderam isso ainda. Então, o barulho do caos vai ser gigantesco. Porque nós precisamos acordar para isso. E é aquilo que você falou, né? Quando a gente encontra a nossa paz interior, a gente não participa do caos. Então você não quer participar do caos? Se transforme em você mesmo. Como a gente falou lá atrás, né? Naquele momento. Quantas pessoas sofreram e quantas não sofreram? Muita gente nem viu. Não pegou, não passou, não sentiu. Foi normal. Por quê? Vibração, energia. Não estava naquele momento. Quis sair fora daquilo. Já vibrava em amor e fraternidade, já ajudava um ao outro, né? Aquela ajuda incondicional. E é isso que a gente fala, não precisamos fazer grandes coisas para ajudar o outro. É fraternidade. Ajuda com o que tem. Com o que você é bom, o que você é melhor, o que você tem de bom no coração. Ajuda com aquilo. Para Deus, o que importa é o ato de ajudar, né? É a energia emanada. Isso que para Deus tem valor. Porque você acha que se Deus quiser, né, o mendigo na rua não vai comer? Se Deus quiser, ele vai lá e come a hora que ele quiser. Só que Deus não quer isso. Deus quer essa fraternidade. Que nós aprendamos a ser fraterno, a praticar esse amor. É? Então você vai dar um prato de comida com alguém, dê com amor, dê com carinho, dê com atenção. Né? Emane uma energia boa, emane luz para aqueles, né? Sem preconceito, sem julgamento, porque essas energias, né, vai trazer muito sofrimento ainda, as pessoas insistirem nela. Para ver se a desperta, para ver se transforma. Então, quando a gente fala assim, né, expandir a consciência e enxergar as coisas, não é enxergar o mundo espiritual, é enxergar as coisas aqui. O que é que nós estamos fazendo de bom aqui? Né? O que é que a gente está praticando no nosso dia a dia? Quando a gente dorme, quando a gente levanta, quando a gente vai dormir de novo, a gente reflete o que é que eu estou fazendo aqui. O que é que eu fiz de bom aqui? O que é que eu estou praticando? Que energia eu estou emanando? Nós precisamos despertar. E uma coisa a gente tem certeza no coração de quem já entendeu um pouquinho, né? Deus está no controle de tudo. E as coisas só acontecem porque Ele permite. E quando Ele permite, é porque existe uma razão. Existe um aprendizado naquilo. Então nós, em vez de ficar se queixando, reclamando, esperneando, vamos adentrar o nosso silêncio para ver se a gente aprende alguma coisinha. O que é que nós precisamos aprender no caos, no movimento, no conflito? Né? Porque muitas vezes as pessoas entendem as coisas de maneira equivocada. Muitas vezes as coisas explodem na nossa cara e a gente fica culpando os outros, mas não enxergamos que é a nossa própria energia batendo de luva na nossa cara. Coisas que nós não gostamos, que nos incomodam, que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar. Toda essa energia, situações que a gente não faz, situações que a gente cria, reprime, não resolve, coisas que a gente não gosta, explode na nossa cara e a nossa própria energia.
E muitas das vezes Deus usa alguém, né? Deus usa alguém, Deus usa a natureza para ver se o ser humano desperta para a vida. E quando a gente fala desse silêncio, né, Rafa? É um lugar que a gente encontra em nós mesmos, que é um lugar de repouso, é um lugar de descanso. E é onde a gente experimenta o melhor da vida. É onde a gente experimenta Deus. E experimentar Deus é o que traz essa paz, é o que traz essa serenidade para a nossa vida, para a nossa alma. É a segurança que a gente não explica, mas a gente tem dentro de nós. E que você consegue enfrentar os desafios e olhar para a vida com um olhar diferente. E cada situação que chega, você tem a certeza de que aquilo ali tem algo para te transformar, tem algo para te mostrar, seja bom, seja ruim. Mas você sabe que quando você experimenta ele coloca você nessas situações para você ter cada dia mais certeza de quem você é, de como você funciona e de como tudo que ele faz é perfeito. E a nossa essência traz muito disso e a gente precisa estar consciente dessas coisas. A gente precisa nos permitir, nós precisamos nos permitir esse silêncio e nos permitir experimentar Deus dentro desse silêncio. E a gente conseguir alcançar primeiro em nós, né, essa transformação. E a gente sentir o quanto é bom isso. O quanto é perfeito. Não é perfeito para fora, é perfeito para dentro. É uma segurança que você ganha de você fazer o que você precisa fazer, sem intimidação, sem se preocupar de como vai ser ou como vai deixar de ser. A gente simplesmente saber o que você experimentou, o que você sente dentro desse silêncio, o quanto isso te dá segurança. O quanto você sabe que você vai fazer, o quanto você sabe que você vai passar, e o quanto você ganha de liberdade de fazer isso com segurança, de caminhar, de olhar, de sentir, perceber e transformar tudo isso. Você sabe que muitas vezes tem um muro na sua frente, mas você sabe também que de alguma forma você vai atravessar aquilo. Como? Por quê? De que jeito? É aquela situação, a gente sabe que a gente vai colocar o pé adiante. E dentro disso a gente sabe, a gente confia, porque a gente experimentou, a gente sabe como que é. E quando a gente experimenta essa experiência, quando a gente vivencia isso, a gente ganha essa segurança de lançar o pé, mesmo sem a gente ter o chão. Esse silêncio nos proporciona isso, essa confiança. Porque a gente experimenta o que é ter essa confiança. E a gente sabe que ela não falha. Nós podemos falhar. De sentir um medo, de sentir alguma coisa ali naquela situação. Mas mesmo assim a gente sabe dentro de nós que a gente está amparado. Né? A gente faz na certeza disso. Porque quem experimenta sabe o que realmente é. Então, assim, é vivenciar isso com verdade e trazer isso
para a vida. E esse silêncio é muito importante, é fundamental para a nossa transformação e para essa segurança que a gente adquire. Que a gente consegue ter uma certeza, a gente não sabe porquê, mas a gente tem. E é simples. É tudo isso que a gente encontra nesses momentos de silêncio. É um encontro muito importante conosco mesmo, né? E aprender esse momento de sentir e degustar o que é essa energia. Deu nosso horário. Por mim. Deu? Show. Então é isso, gente. Obrigada a todos vocês que esteve aí com a gente. Gratidão. Uma ótima noite. Deus abençoe a todos. Isso aí, obrigado pela presença, uma boa noite, paz e luz. Até a próxima. Isso aí, valeu.